Qual é aquela comida que te traz boas lembranças? Aquela que só de pensar você já sente um gosto, um cheiro, um sentimento diferente. Começa agora Multiversos, o programa de arte e cultura da PUC Paraná, em parceria com a TV Evangelizar. E o tema de hoje é comida, ou melhor, cultura alimentar. A conversa de hoje tem um gostinho especial porque o tema é comida, ou melhor, cultura alimentar. E para conversar comigo hoje, eu tenho o prazer de receber a Flávia Schiocchet, ela que é jornalista com especialização em jornalismo literário e mais de uma década de experiência cobrindo matérias relacionadas à alimentação e gastronomia. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. E do meu outro lado temos a Roberta Sibim, que é mãe, agitadora social, sobretudo quando o assunto são mulheres e infâncias. Também é coordenadora do projeto Cozinha Sem Fronteiras. Muito obrigada pela tua presença, Roberta. Prazer é meu. E Flávia, me conta, quando você entra no curso de jornalismo, você já sabia que queria trabalhar com gastronomia e alimentação? Eu não fazia ideia de que isso era uma área. Eu queria muito fazer jornalismo cultural e eu não tinha noção de que uma das coisas que faz parte da cultura era a cozinha, né, a culinária. Então eu estava mais interessada em outros aspectos culturais, como por exemplo moda, design, arquitetura, enfim. E aí eu descubro isso mais para o final da faculdade, porque fui ter outras disciplinas, entender outras coisas e entrei nessa. E qual que é o momento que você acha que vira a chavinha e você fala, não, é isso mesmo, com isso que eu quero trabalhar? Quando eu começo a ver revistas de jornalismo gastronômico, né, que era uma coisa que não se tinha tanto acesso no começo dos anos 2000, assim, tinha alguns blogs, muito pouco, mas era mais de receita, e eu começo a ler mais coisas que eram reportagens, de fato, sobre cozinha, sobre gastronomia, sobre restaurantes, né, foi a época do boom, né, do jornalismo gastronômico, escrevendo sobre restaurantes e chefes, e aí eu vejo que, acho que é isso, e aí eu vou lendo, vou tentando e consigo. E com qual formato que você começa a trabalhar? Eu começo fazendo um blog. Como todo mundo, em 2010, por aí, todo mundo tinha blog. E aí eu consigo, sempre texto, né? Não trabalhei com vídeo, nada assim. E aí eu consigo, depois de um tempo morando aqui em Curitiba, sugerindo muita pauta, fazendo muita insistência, né? Eu trabalho para o Bom Gourmet, da Gazeta do Povo, e lá fiquei um bom período. Depois trabalhei para outros veículos também, mas comecei lá. Legal. E, Roberta, uma das suas frentes de atuação é a Cozinha Sem Fronteiras. Como é que nasce a ideia desse projeto? Bom, a Cozinha Sem Fronteiras, ela nasce durante a pandemia, a ideia do projeto. Então, bem no comecinho da pandemia, abril de 2020, eu e algumas amigas, a gente, começando a ver a falta de alimentos, principalmente na região central, a gente começa a cozinhar em casa, cada uma fazia uma parte da refeição, depois a gente juntava em marmitas e começou a entregar na região central. Com isso, a gente acabou indo para as regiões mais periféricas e indo para as regiões mais periféricas da cidade, a gente acabou conhecendo muitas mulheres migrantes e refugiadas. E quando a gente chega e conhece essas mulheres, a gente aprende que a maioria delas começa a vida aqui no nosso país cozinhando comidas do seu país, né? E vendendo para a comunidade onde elas estão, porque falta de documento, falta de conseguir emprego, essa é um caminho que muitas das mulheres migrantes acabam percorrendo quando chegam num país novo. Então, a ideia começa, então, em 2020, mas a gente só fez a nossa primeira edição, nosso primeiro evento em 2022, até esperar passar, né, tudo e poder estarmos de volta no restaurante. E hoje, como é que funciona o projeto? A Cozinha Sem Fronteiras, ela começa com uma busca ativa pela mulher migrante que vai participar. A gente até agora não teve nenhum país repetido, então a gente tem feito uma busca ativa dessas mulheres. A gente conversa com elas, explica qual que é
né, o nosso sonho para o projeto, por que a gente faz esse projeto. E elas, então, sugerem um prato para a gente cozinhar, um prato do seu país. Não precisa ser o prato mais conhecido do país, mas um prato que seja importante para elas, para a vida delas, um prato afetivo mesmo para elas. A gente faz um teste dessa receita com elas, e daí a gente é responsável, então, eu e a Renata Vidal, que somos as coordenadoras hoje do projeto. A gente é responsável por toda a coordenação do projeto, faz toda a divulgação, faz todas as compras, redes sociais, a gente faz pré-reserva, né? E a mulher vem para cozinhar com toda a ajuda de uma equipe, tanto no preparo quanto no dia do evento. E daí, no dia do evento, essa mulher vem, então, para cozinhar com a gente e poder realmente apresentar o prato que é importante para ela, mas também um pouco da sua cultura, né, do seu país. A gente sempre coloca músicas típicas do país e é bem legal. Já foram quantas edições até agora? Já foram 7 edições. A gente começou com o Afeganistão, daí foi, não vou lembrar em ordem, mas a gente teve Haiti, Venezuela, Índia, Angola, Benin e Congo. Que legal. E a recepção do público? É maravilhosa, assim, né? A gente começou com a pessoa, com a Lida, que é a mulher do Afeganistão, que veio cozinhar com a gente. E depois desse primeiro, assim, a gente tem um público bem fiel, assim, que vai em todas as edições. E também tem um público novo que vai chegando e conhecendo, assim. Mas sempre muito... o pessoal é sempre muito receptivo. E eu vejo, assim, que tem gente que está ali para comer uma comida diferente, que não teria acesso de outra forma, mas tem gente que está ali também porque sabe que 40% de todo o lucro vai para a mulher que está trabalhando com a gente, né? Então está ali para entender que também para essa mulher é um espaço importante, não só de visibilidade, mas de renda. Que legal, que projeto maravilhoso. E Flávia, acho que uma das coisas mais interessantes do jornalismo é a gente poder conhecer pessoas, lugares, assuntos diferentes, que as pautas que a gente vai cobrindo ao longo da carreira nos permitem conhecer, né? Como é que você percebe que a sua experiência com o jornalismo gastronômico muda a tua relação com a comida? Olha, é um aprofundamento, né? A gente se sente cada vez mais curioso e mais interessado em saber como que aquela comida se tornou aquela comida. Então, quando você está cotidianamente tendo esse tipo de contato, né? Aí você já quer saber, assim, como que era plantado o milho há não sei quantos anos. Você vai entrando numa história do desenvolvimento humano mesmo. E isso acho que é o mais fascinante para mim em comida, mas em outros produtos culturais, digamos, né? Você também vai ter isso, né? Qual que é a relação que esse povo tem com o conhecimento que eles tinham, com as tecnologias desenvolvidas para plantar ou para cultivar, enfim, para colher, para manter animais, enfim, como que isso foi evoluindo a ponto da gente ter o que a gente tem hoje, né? Acho que esse é o mais fascinante, assim, é chegar num nível de detalhamento, de entender como que diferentes povos se estruturaram ao longo do tempo. Muito legal, é muito legal toda essa experiência, né? E Roberta, eu te perguntei sobre como é a reação do público nos eventos, mas agora eu te pergunto sobre as mulheres. Como é que você tem percebido que elas têm reagido e vivido essa experiência de participar do projeto? Olha, é muito legal estar trabalhando com essas mulheres, porque a maioria das mulheres migrantes, elas se sentem ainda muito invisibilizadas em Curitiba, né? Curitiba é conhecida por ser um povo mais seco, que faz amizades com dificuldade, que eu não acho muito verdade, mas enfim, tem
tem essa ideia, né, na cabeça das pessoas, e as mulheres imigrantes vêm aqui, não sabem falar a língua, tem essa dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho e mesmo, né, de inserção na sociedade. Então, eu vejo que para elas, assim, não só vejo, mas de tudo que a gente já conversou, né, com diversas dessas mulheres que estiveram com a gente, que tem essa questão da visibilidade, assim, né, delas se sentirem vistas mesmo pela sociedade. Elas gostam muito de compartilhar a sua história, de compartilhar o seu conhecimento, a sua cultura, o alimento, né, que é muito importante, é sempre uma coisa muito afetiva quando a gente fala de comida, né, sempre toca o nosso coração, assim. E também muitas já falaram assim para a gente que existem alguns projetos que falam de migrantes nesses últimos anos, que teve realmente mais migrantes vindo para Curitiba, né? Mas é que elas falam que normalmente as pessoas querem saber da vida delas, querem saber por que elas vieram para o Brasil, e, né, que normalmente são histórias dolorosas para elas. Ninguém está vindo para o Brasil para né, ter uma vida melhor, porque a outra vida era fácil. Não, normalmente essas mulheres estão vindo para o Brasil porque elas vieram de situações difíceis, né? E elas falam e repetem as suas histórias muitas vezes e não são remuneradas por isso. Então, acho que uma das vantagens do projeto para elas também é essa questão da remuneração e da perspectiva de talvez também um dia poder usar a sua culinária para realmente ter uma renda mais fixa. E é claro que a gente estendeu essa conversa para além do estúdio. Dá uma olhadinha. Sou Priscila. Eu moro aqui no assentamento contestado, sou assentada, sou agricultora agroecológica e agroflorestal. Também sou engenheira florestal. Eu trabalho como educadora da agroecologia, né, nos processos de transição para a agroecologia. Aqui no assentamento a gente tem a Escola Latino-Americana de Agroecologia, né, também contribuo aqui, que é uma escola que recebe estudantes de toda a América Latina para o curso Tecnólogo em Agroecologia. A escola também tem um curso de licenciatura em Educação do Campo. A agroecologia, eu digo assim de uma forma mais simples, que é um novo modo de vida. Apesar de falar que é novo, ele é um modo de vida que está baseado no modo de vida ancestral, né, das populações ancestrais, dos povos originários, das populações tradicionais. E hoje em dia a gente pode falar que a agroecologia ela tem 3 eixos principais. Ela nasce como uma prática, né, uma prática ancestral. A partir dessa prática, muitos acadêmicos começam a sistematizar ela como ciência e é nessa fase que ela ganha esse nome de agroecologia, mas ela também é um movimento social. Quando entra esse jeito de fazer agricultura, que é a agricultura capitalista, vai se perdendo muito sobre a agricultura como cultura, como produtora de alimentos, e com isso, aos poucos, a gente vai perdendo muito da nossa cultura alimentar, que é todo o conhecimento acumulado, né, durante séculos das populações que foram convivendo com o ambiente, domesticando espécies, né, melhorando espécies para que essas espécies se tornassem cultiváveis, né, e isso foi desenvolvendo todo um sistema que a gente fala de agroalimentar, né, desses povos convivendo num determinado ambiente, produzindo plantas que se adaptam ali, criando receitas, né, e toda uma cultura em volta desses alimentos que eram produzidos nesses ambientes. Então a agroecologia ela resgata essa cultura que tem a ver com agricultura, mas também tem a ver com alimentação, né, e a partir da soberania alimentar a gente tenta resistir à perda dessa cultura alimentar, né, e resgatar o que já foi perdido também, resgatar e reinventar essa questão, né, da produção de alimentos. A agroecologia ela ficou muito nítida assim, para a gente, já era um plano que a gente
vinha realizando, mas durante a pandemia, que a gente viu a importância de você ter alimento em quantidade, diversidade, alimentos saudáveis, né, no momento onde toda a população mundial estava adoecida e as pessoas começaram a dar mais valor por uma alimentação mais saudável, pela saúde através da alimentação. Então a gente pôde ver que através da agroecologia a gente estava produzindo uma quantidade de alimento suficiente para alimentar as famílias que estão nos assentamentos e acampamentos, para comercializar e ainda para doar para quem estava precisando e não podia pagar por esses alimentos. O Multiversos vai para um rápido intervalo, mas volta já. O Multiverso está de volta e hoje o assunto é cultura alimentar. Roberta, a gente já falou sobre a experiência das mulheres que têm participado da Cozinha Sem Fronteiras. E agora eu quero saber da tua experiência. Como é que você percebe que viver esse projeto tem influenciado na tua relação com a comida? Bom, eu amo comer. Então, só o fato de eu estar podendo experimentar comidas diferentes de diversos países, saber que na África, por exemplo, o fufu tem diversos nomes, é preparado de diversas formas, com farinhas diferentes, mas no fim ele acaba tendo o mesmo valor no prato, valor entre aspas, né, bem entre aspas, mas é objetivo dentro do prato, já é válido demais para mim, assim, porque amo. Mas o que eu tenho aprendido muito, assim, é essa questão mesmo da cultura alimentar, que 90% do que é apresentado no prato, né, 90% da produção do alimento não se dá na cozinha, no fazer do alimento. Né? A maioria do que a gente está falando desses pratos de coração, esses pratos desses países, é sobre transferência, é sobre identidade, né, da mulher, é sobre transferência de conhecimentos, é sobre a produção do alimento delas, como era lá, quais eram os alimentos que lá elas usavam, né? Quais os produtos que lá elas usavam e o que elas substituem aqui. É sobre entender de onde vem esse alimento no coração delas, que é da avó, da tia, da mãe. Então, toda essa troca intergeracional que existe, né? Faz a gente compreender que é muito mais do que o cozinhar, assim. Né? A escolha dos alimentos, a escolha do prato que elas resolvem preparar, o porquê, essa troca que a gente tem, esse aprendizado, para mim, assim, é a melhor parte. Isso é muito legal para a gente pensar como a comida é uma das principais marcas de um povo, de um país, de uma região, né? E a gente vê como isso está presente nas músicas, nas histórias, povoa todo um imaginário, né? Como é que vocês percebem essa relação entre cultura e comida? Eu acho que você colocou muito bem quando você falou identidade, Roberta, porque a principal questão de como se forma uma identidade, a gente percebe pelo contraste do diferente, né? Então, assim, quando essas mulheres devem cozinhar, né, e vocês conversarem, um prato que não é conhecido por ser representante daquele país, ele vai trazer várias outras marcas de identidade que, para quem cozinha aquilo no dia a dia, não parece tão forte, né? Eu acho que essa é a relação mais interessante, o quanto reforça a identidade, tem uma transformação dessa identidade ao longo do tempo, e essa comida vai se transformando para refletir como aquele povo está mudando também. Então, elas cozinharem aqui, vamos supor, esse fufu que você falou que é um bolinho, né? Para elas cozinharem na cidade natal delas, são outras lógicas de produção desse alimento e de como elas vão ensinar talvez alguém que vai ajudar na cozinha. E aqui já muda tudo. Eu acho que essa é a relação principal. Você percebe quanta coisa de identidade você tem, você traz, você carrega, e você só consegue perceber isso no contraste.
E você, Roberta, como é que você percebe essa relação entre comida e cultura? Acho que na Cozinha Sem Fronteiras a gente só trabalhou até hoje com mulheres que vêm do sul global mesmo, assim, né? Aonde esses pratos delas, elas não é considerada alta gastronomia, né? Ele é considerado, inclusive, se você for conversar com chefes, talvez, é considerado até sem que não, né, não tem grandes técnicas, que muitas vezes não tem grandes temperos, né? Talvez assim seja até menos valorizado em algum sentido por causa disso, mas para elas faz parte da cultura delas mesmo, né? É parte de quem elas são e do que elas acreditam que elas precisam manter também. Porque em outro país eu entendo que elas têm muito, elas se refugiam muito na sua própria comida. Lógico, nenhuma delas falou para mim, por exemplo, que não comia comida, né, tradicional brasileira, o nosso arroz e feijão, mas eu sei, né, pelo que elas nos contaram, que muitas vezes aquela comida delas, aquela lembrança do país delas, é o que elas cozinham com mais carinho mesmo, né? A gente, a não ser em uma das edições, todas as outras 6 eram mulheres mães de crianças pequenas. Então, elas estarem com a gente, as crianças sempre tiveram presentes também nesse processo, né? É isso, assim, a família tem um peso muito grande assim na hora que elas vão cozinhar. E elas querem passar essa cultura para essas crianças que estão crescendo em outro país. Tem uma coisa muito importante que a Roberta acabou de falar, que eu acho legal pontuar aqui, que justamente por que os chefes, digamos, não consideram alta gastronomia essa cozinha cotidiana de um migrante, ou enfim, a nossa cozinha cotidiana, né? Principalmente porque a gastronomia ela é uma ponta, digamos, uma parte muito pequena do que é a cultura alimentar, a alimentação humana. Ela é uma dimensão econômica ligada a restaurantes, ligada a uma outra lógica de se cozinhar, que pode ou não estar muito mais relacionada com uma cozinha afetiva, uma culinária cotidiana, ou ela pode estar ligada a uma criatividade que quebra algumas regras dessa cultura alimentar. Então, é isso. Acho que quando a gente fala de cultura alimentar, a gente está falando do cotidiano. Não quer dizer que não tenha uma técnica, quer dizer que essa técnica não é reconhecida por uma parte pequena, importante, mas muito pequena, que é a gastronomia. Então, eu achei maravilhoso o exemplo que você deu, achei super ilustrativo. E falando um pouco de vocês, qual é a comida que vocês pensam, que vocês lembram e tem uma coisinha especial? Muito difícil essa pergunta, mas como eu viajei recentemente para minha cidade natal, eu sou de Santa Catarina, e o strudel de queijinho, para mim, tem uma memória afetiva muito grande. Eu não sei qual foi a primeira vez que eu comi ele, mas eu sei como eu me sinto toda vez que eu como ele, que é muito reconfortante. E você, Roberta, qual que é a tua comida? Eu concordo com a Flávia, que essa é uma pergunta difícil para... Para mim, essa é uma pergunta difícil. Começa que nem a família da minha mãe, nem a família do meu pai tem tradições, assim, o prato tradicional da família. Então, assim, eu faço a farofa da minha avó, que é uma farofa de cenoura com ovo, porque me lembra muito a ela, e eu tenho saudades. Mas talvez, se eu tivesse que escolher uma coisa que eu tenho muito carinho, eu peço para minha mãe fazer todo ano no Natal, porque a única vez que ela faz esse prato é um sorvete que ela faz, que é um sorvete de chocolate com creme, assim. E ela só faz no Natal e nem dá tanto trabalho, viu? Mas te traz todo um sentimento especial e diferente. Sim, de criança, de comer, desde sempre, sim. Que legal. E o que é comida para você? Bom, comida para mim é o se alimentar, né? Ou alimentar o outro. É um ato político. Eu sou vegetariana, na verdade, desde que eu tenho 20 anos. Então, é mais da metade da minha vida sendo vegetariana. E eu me tornei vegetariana por causa
da maneira que o alimento é feito na grande indústria. Então, eu sempre tive essa, talvez, né, desde muito nova, então essa consciência do alimento também como um ato político, né? Você se alimentar, as escolhas que você faz do que você vai ingerir, assim, ser um ato consciente mesmo, assim, né? É meio hippie, talvez falar, mas nosso corpo é a coisa mais sagrada que a gente tem, assim, né? Então eu acredito muito nisso, de que o que a gente vai comer, o que a gente vai se alimentar tem que condizer com o que a gente acredita, né, o que a gente faz. E daí com a Cozinha Sem Fronteiras ainda mais. Porque daí eu entendi essa outra questão, essa questão cultural também, né? Dessas mulheres que muitas vezes essa cultura e esse alimento que elas produzem muitas vezes é apagado, né? Todo mundo sabe o que sei lá, dando um exemplo, um crepe francês, mas ninguém sabe que é uma hallaca venezuelana. Né? Então, é isso. Assim. Então, acho também de prestar atenção também no que está mais perto da gente. Assim. E para você, Flávia? É só pergunta difícil, né? Acho que, literal e metaforicamente, comida é o motivo da gente estar vivo. Por que metaforicamente também? Porque não é só o valor nutricional do que está sendo ingerido, né? Quando a gente come, a gente está comendo uma dimensão cultural e uma dimensão muito material de como esse alimento está sendo produzido. Então, é o motivo que a gente está vivo, seja porque a gente se alimenta para continuar vivendo, seja porque é muito bom poder comer tanta coisa diferente, se conectar com tantas histórias, conhecer muita coisa, né? Eu acho que é isso, é o motivo da gente estar vivo. E para terminar com as perguntas difíceis, em uma frase, comida boa é aquela que alimenta todas essas dimensões, psicológicas, culturais, nutricionais, tudo isso. Comida boa é aquela que é aquela que todo mundo termina a refeição feliz, assim. Quando você come bem, você sai. Eu fico muito feliz quando eu como bem uma comida, assim. Perfeito. Roberta, Flávia, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Você que está aí acompanhando a gente, muito obrigada pela tua presença também. E até o próximo Multiversos.